Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui novamente com o projeto Poesia Brasileira. A poesia brasileira é rica, muito vasta, e a literatura brasileira é uma das mais importantes que a gente tem que ter conhecimento, tem que gostar, porque é da nossa terra. Eu estou falando há 21 semanas, hoje é a 21ª live do projeto Poesia Brasileira, e nós estamos trazendo todo domingo, às 17 horas, um poeta de vários segmentos dos estilos literários brasileiros. Já falei de modernistas, já falei de parnasianos, já falei do arcadismo. Hoje vou trazer para vocês um poeta do simbolismo brasileiro. Nós vamos falar de Cruz e Souza. Cruz e Souza foi um poeta que viveu muito pouco tempo. Ele teve apenas 36 anos de vida, né? E teve uma fase muito difícil na sua vida, que foi preconceito, fim de escravidão, né, uma coisa bastante complicada. A época era muito difícil, né, para o negro, e ele foi um poeta que viveu essa turbulência muito grande. Então, Cruz e Souza tinha o nome completo de João da Cruz e Souza. Ele nasceu no dia 24 de novembro de 1861, em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, capital de Santa Catarina, e morreu no dia 19 de março de 1898, em Curral Novo, hoje é a cidade de Antônio Carlos, né? Ele teve como pais Guilherme da Cruz, que era mestre pedreiro, e a mãe Carolina Eva da Conceição. Ambos os pais eram escravos alforriados. Depois ele se casou com Gavita Gonçalves, também negra, com quem ele teve 4 filhos. Os 4 filhos de Cruz e Souza morreram prematuramente de tuberculose. Isso foi uma coisa séria, complicada na vida do casal, e inclusive a esposa enlouqueceu por causa das mortes dos filhos, né? Ele foi um poeta, um prosador, trabalhou em jornais, né? E o estilo principal que ele abordou foi o simbolismo brasileiro, né? Então, ele teve algumas alcunhas importantes, como Dante Negro, Cisne Negro, né? E segundo Antônio Cândido, Cruz e Souza foi o único escritor de raça pura negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços, né? Então vamos falar um pouquinho, antes de começar a falar do Cruz e Souza, vamos falar um pouquinho a respeito do simbolismo. O que era o simbolismo, né? O simbolismo foi um movimento, um pensamento, uma escola literária que surgiu no final do século XIX na França, né? O movimento surgiu principalmente em contraposição ao realismo, ao naturalismo, e começou com a publicação do livro Flores do Mal, de Charles Baudelaire, que foi o precursor aí do pensamento simbolista. Após a publicação desses poemas do Baudelaire em 1857, diversos escritores passaram a seguir o estilo literário, a linguagem, né, do Baudelaire, mas esse grupo ficou conhecido como os decadentistas. Acharam que era uma literatura decadente, né? Na Europa, o simbolismo foi um movimento muito forte. No Brasil, a escola não foi tão evidenciada, principalmente porque era considerado um movimento marginalizado, né? O maior
poeta do simbolismo era o Cruz de Souza, né? O Cruz de Souza era negro, filho de escravos, então existia toda essa parte aí de preconceito e consideravam o simbolismo como um movimento marginal. Então, ele começou no Brasil, o simbolismo começou no Brasil com a publicação de duas obras do Cruz de Souza, a poesia Broquéis e a prosa Missal, em 1893. Né? Ele teve, mesmo sendo um movimento mais... um movimento menor do que o movimento francês, né? Ele teve muitas características desse movimento francês. Entre eles, aqui no Brasil, as características são musicalidade e misticismo. Nós vamos ver em várias poesias aqui do Cruz de Souza esse misticismo, essa musicalidade. Subconsciente e inconsciente. Figuras de linguagem, né? Sinestesia, literação, né? Subjetivismo, individualismo, imaginação, não racionalidade e ao mesmo tempo uma espiritualidade e uma transcendentalidade. Então o simbolismo tinha tudo isso englobado nos seus textos. Os mais importantes autores do simbolismo brasileiro são então o Cruz de Souza, o Augusto dos Anjos, que há quem o considere membro do parnasianismo, né? E Alfonso de Guimarães. Vários outros autores se destacaram no simbolismo, como por exemplo Raul de Leone, Emiliano Perneta, da Costa e Silva, Dário Veloso, Arthur de Sales, vários outros, tá? Então, foi um movimento que existiu, né, no Brasil até 1922, quando teve então a Semana de Arte Moderna e iniciou-se o modernismo no Brasil, que eu já falei aqui, né, principalmente com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia e as duas pintoras Tarsila de Amaral. Então vamos voltar ao Cruz de Souza. Como eu falei, ele nasceu no dia 24 de novembro de 61 e foi filho de escravos alforriados, né? Desde pequeno, ele recebeu uma tutela diferente, uma atenção especial do ex-senhor, né? O Marechal Guilherme Xavier de Souza. Inclusive, o Cruz de Souza, ele chamava João da Cruz, e ele acrescentou no seu nome o Souza do Marechal Guilherme Xavier de Souza. Passou a chamar então João da Cruz de Souza. A esposa do Marechal Guilherme, a dona Clarinda Fagundes Xavier de Souza, ela não teve filhos e ela passou a proteger e a cuidar do Cruz de Souza, do João. Então, o Cruz de Souza aprendeu francês, latim, grego, né? Além de ter sido discípulo de um alemão, Fritz Miller, com quem aprendeu matemática, ciências naturais. Ele era uma pessoa bastante culta, né? Em 1981, ele dirigiu o jornal Tribuna Popular e já começou aí a combater a escravidão e o preconceito racial. Em 1883, ele foi recusado como promotor de Laguna por ser negro. Então, já começou aí a ter uns percalços da vida por causa da raça, né? Em 1885, lançou o primeiro livro, Tropos e Fantasias, em parceria com Virgílio Várzea. E 5 anos depois, em 1990, ele foi para o Rio, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil, colaborando com vários jornais. Em fevereiro de 1993, ele publicou Missal, que é uma prosa poética baudelairiana. E em agosto de 1893, Broquéis, que é poesia
Aí então ele deu início ao simbolismo no Brasil, como eu disse, que foi até 1922. Em 1893 também, ele se casou com a Gavita Gonçalves, né? Como eu disse, também negra, e com ela ele teve 4 filhos que morreram prematuramente, levando a esposa à loucura, né? Então, mais um motivo de tristeza na vida do Cruz de Souza, perder filhos, ver a esposa, né, enlouquecer, um negócio bastante complicado. Ele morreu no dia 19 de março de 1899, em Minas Gerais, na cidade de Curral Novo, como eu falei com vocês, pertencente aí ao município de Barbacena, né? E em 1948 a localidade se emancipou, passando a chamar então Antônio Carlos. Cruz de Souza estava em Antônio Carlos, em Curral Novo, nessa fase, foi levado para lá às pressas por causa da tuberculose, né? E acabou falecendo em Antônio Carlos. O seu corpo foi transportado para o Rio de Janeiro em vagão destinado a transportar cavalos. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco, tá? Por amigos, inclusive o Zé do Patrocínio, e os restos mortais ficaram no cemitério de São Francisco até 2007, quando foi então acolhidos lá no Palácio Cruz de Souza, que era o antigo palácio do governo em Santa Catarina, o atual Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. Cruz de Souza sofreu, gente, uma hostilidade muito grande, né, de uma sociedade preconceituosa que não o reconheceu como grande artista que foi, principalmente por causa da pele, a cor da pele, né, e não deram valor nenhum à sua poesia, à sua obra. É interessante notar também que muitas das vezes se fala do Cruz de Souza poeta, e a sua prosa ficou mais esquecida, pouco se fala da obra do Cruz de Souza em prosa, né? Ele ficou, né, com essa tristeza toda por causa de ser, né, tanto preconceito racial, a tristeza já inerente ao poeta, a tristeza de ver a esposa enlouquecer. Ele era uma pessoa muito triste. Marisa Timpone está dizendo aqui que ele era perfeito em seus sonetos, inclusive por causa de seus sonetos há quem o considere já um precursor do parnasianismo, porque ele fazia sonetos perfeitos, né, sonetos com rimas ricas, palavras bem rebuscadas. Então já tinha aí uma ideia que ele já foi a ter um precursor do parnasianismo no Brasil. Né? Cruz de Souza é patrono da Academia Catarinense de Letras, na cadeira número 15. Então, gente, os seus poemas em si são marcados pela musicalidade, tem uso constante de aliterações, pelo individualismo, pelo sensualismo, né? Às vezes pelo desespero, às vezes pelo apaziguamento, né? E ele tinha uma obsessão pela cor branca, então ele fala muito de branco, né? Cor, mas usava muitas cores em seus poemas, né? A presença de muita cor. E aí ele tem nessa influência também aí do simbolismo e na influência do Charles Baudelaire alguma coisa ligada aí ao satanismo do Baudelaire, né? Ao espiritualismo, já tem uma influência nessa ideia de ideias budistas, ideias espíritas, né? Então era uma mistura bem grande aí de tendências estéticas que eram vigentes nessa época, né? Ele era, né, como por exemplo aqui num dos sonetos, chama Lésbia,
Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora sangrenta, da tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente e convulsivo, ri risadas de expressão violenta, o amor trágico e triste, e passe lenta a morte, o espasmo gélido aflitivo. Lésbia nervosa, fascinante e doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo. Dos seus seios acídulos amargos fluem capros aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculoso. Então aqui ele já coloca, né, vida, morte, né, e vermelho do sangue, amor trágico, amor triste, né, a morte, espasmo gélido. É um negócio muito legal, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte, gente, embora metade da população brasileira não seja branca, até mais talvez, né, poucos foram os escritores negros e mulatos ou indígenas, né? Cruz e Souza é acusado de ter se omitido com relações aí à própria abolição da escravatura, mas não é verdade, porque tem muito texto dele que ele fala a respeito não só da abolição da escravatura, como ele fala também a respeito da monarquia, e ele fala até que a república é o melhor sistema de governo para um povo, né? Importante isso. Ele foi chamado de, como eu falei, de cisne negro, né? E ele militou contra a escravidão, tanto nas formas mais corriqueiras, né, fundando jornais, fazendo palestras, participando de campanhas anti-escravagistas, né, inclusive uma campanha escravagista promovida pela Sociedade Carnavalesca de Aba 4, né? Então, ele fez muita coisa diferente, né? Muitas obras lançou em vida: Broquéis, Missal, Tropos e Fantasias, e depois de morto foram publicados mais vários livros seus de poemas, né? O antigo palácio do governo de Florianópolis, né, recebeu o nome do poeta, e lá se encontram hoje, como eu falei, os seus restos mortais. É o Palácio Cruz e Souza, um prédio que fica próximo à Praça 15 de Novembro. É um ponto turístico da cidade, vale a pena visitar. E um grande mural, né, com a imagem do poeta, fica num prédio vizinho. Vários municípios do país, inclusive, deram nome às suas ruas e praças e avenidas de Cruz e Souza. Houve, inclusive, filmes. Em 1998 foi lançado um filme sobre o poeta. O ator que fez o poeta foi o Cadu Carneiro. O texto do filme é todo de poemas do Cruz e Souza. Em Lages existe o Clube Cruz e Souza, que preserva a história do poeta e promove a cultura negra, né? E então, Cruz e Souza foi uma pessoa muito importante no cenário literário brasileiro, né? E foi uma pessoa realmente triste. Ele foi muito triste pela própria vida, pelo que ele viveu, pelo que ele sofreu de preconceito, pelas perdas que teve familiares, né? Então ele teve realmente uma vida bastante triste. Um dos poemas que eu selecionei para hoje: Siderações. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas a amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos
as cítaras ferindo, passam das vestes uns troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo, dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta. E as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Né? Então aqui num espaço sideral, né? Anjos, arcanjos, cores, né? Na poesia, azul, branco, né? E ele faz um soneto maravilhoso, lindo. Tem um outro aqui mais tétrico, né? Múmia. Múmia de sangue e lama e terra e treva, podridão feito deusa de granito, que surges dos mistérios do infinito, amamentada na lascívia de Eva. Tua boca voraz se farta e ceva na carne e espalhas o terror maldito, o grito humano, o doloroso grito que um vento estranho para os limbos leva. Báratros criptas, dédalos atrozes, escancaram-se aos tétricos ferozes uivos, tremendos com luxúria e cio. Ris a punhais de frígidos sarcasmos, e deve dar com gélidos espasmos o teu beijo de pedra horrendo e frio. Múmia é amigo de vampiro, Marisa? Não sei, depende muito. Tem múmia que pode ser. Vampiro é amigo de todo mundo, desde que não é, pois é. Né? O vampiro é sempre um amigo. Né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, porque tem muita gente que eu nem cumprimentei hoje ainda. O Zé Marco Antônio, né? Marizélia, todos vocês que estão aqui nessa live. Espero que se divirtam, né, com essa apresentação do Cruz e Souza aqui. Não é tão feliz, não é tão leve, mas a gente está só aprendendo. Só o Douglas que é amigo de todo mundo. O Douglas é mais amigo de todo mundo mesmo. O Douglas é um feliz na vida, sabe? Mas espero que vocês gostem quando o livro lançar, né? O Vampiro Douglas, que vai ser meu próximo lançamento. E vocês vão conhecer o Douglas. O Douglas vai ser amigo dessa múmia de sangue e lama e terra e treva. Muito legal. Presença da Cici, da Ana Maria, né? Do Gabriel, tá todo mundo aí, beleza, muito bom. Em sonhos, nos santos olhos do luar, floria teu corpo ideal com o resplendor da Elade. E em toda a etérea branca claridade, como que erravam fluidos de harmonia. As águias imortais da fantasia deram-te as asas e a serenidade para galgar, subir a imensidade, onde o clarão de tantos sóis radia. No espaço pelos límpidos velinos, os astros vieram claros, cristalinos, com chamas, vibrações do alto cantando. Nos santos olhos do luar envolto, teu corpo era o astro nas esferas solto, mais sóis e mais estrelas fecundando. Né? Novamente aqui o uso de cor, né? O uso de branco, o uso de cristalino, né? E ao mesmo tempo essa fantasia toda, né? As águias imortais da fantasia deram-te asas e serenidade para galgar, né? Muito, muito, muito legal.
Rosângela Rossi, Napoleão, sejam todos bem-vindos. Estamos falando de Cruz e Souza, né? Todo mundo da Leia, todo mundo da JL, muito importante isso. Era próprio do uso do simbolismo, uso de cores, sim, né? Lubricidade. Quisera ser a serpe venenosa que dá-te medo e dá-te pesadelos para envolverem, ó flor maravilhosa, nos flavos turbilhões dos teus cabelos. Quisera ser a serpe veludosa para enroscada em múltiplos novelos, saltar-te aos seios de fluidez cheirosa e babujá-los e depois mordê-los. Talvez que o sangue impuro e flamejante do teu lânguido corpo de bacante, da lângue e ondulação das águas do Reno, estranhamente se purificasse, pois que o veneno da áspide vorace deve ser morto, igual veneno. Aqui é interessante que ele faz uma não é uma comparação, mas ele usa, né, uma serpente venenosa, que ele quer ser uma serpente venenosa para de repente atacar a amada, e ao mesmo tempo ele a chama de flor maravilhosa, né? Então ele quer saltar-lhe aos seios de fluidez cheirosa e babujá-los e depois mordê-los. Tem o erotismo todo aqui nesse poema importante, né? A Marisa está lembrando aqui que os simbolistas também amavam falar de ciprestes, de cemitérios, né? Tem um poema, por exemplo, do Augusto dos Anjos, que ele fala o mar é triste como um cemitério, e isso faz parte, né, do movimento da escola. Um outro poema que ele fez, A Lua, né? Ele chama de Monja. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angelicais, nivosas. Lua, monja da cela constelada, filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar, noctâmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Dá para ver a lua, né, gente? Dá para imaginar a visão que ele teve daquela lua maravilhosa, e ele, né, faltou realmente, como a Marisa disse aqui, faltou o uivo dos lobos, né? Porque nesse poema aqui, não só, né, a lua está aparecendo, mas todas as, né, os lobisomens e seres fantásticos estão saudando também a mãe lua aí, né? Importante, né? E ele fala aqui, né, fantasma de brancuras vaporosas. E o mais legal que ele usa aqui, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Esse murchecer é muito legal nessa poesia, né? Então, muito interessante, muito legal. Cristo de bronze. Ó Cristos de ouro, de marfim, de prata, Cristos ideais, serenos, luminosas, ensanguentados Cristos dolorosos, cuja cabeça a dor e a luz retrata. Ó Cristos de altivez intemerata, ó Cristos de metais estrepitosos, que gritam com os tigres venenosos
do desejo carnal que enerva e mata. Cristos de pedra, de madeira e barro, ó Cristo humano, estético, bizarro, amortalhado nas fatais injúrias, na rija cruz aspérrima pregado, canta o Cristo de bronze do pecado, ri o Cristo de bronze das luxúrias. É um poema feito às imagens, né, de Cristo pregado na cruz aspérrima, né? Pode ser Cristo de ouro, de marfim, de prata, né? Muita morte, Marisa. Se torcer, chorra sangue mesmo, né? Mas é isso, é a tristeza do poeta aqui. Ele está expressando a sua dor, né? Poesia é isso, gente. Poesia é a nossa alma nua, né? Você joga no papel o sentimento que está incomodando, que está, né, realmente pisoteando o coração, né? Clamando. Bárbaros vãos, dementes e terríveis, bons os tremendos de ferrenho aspecto. Ah, deste ser todo o clarão secreto jamais pôde inflamar-vos impassíveis. Tantas guerras bizarras e incoercíveis, no tempo e tanto imenso afeto, são para vós menos que um verme inseto na corrente vital, pouco sensíveis. No entanto, nessas guerras mais bizarras, de sol, clarins e rútilas fanfarras, nessas radiantes e profundas guerras, as minhas carnes se dilaceram e vão, das ilusões que flamejaram, com o próprio sangue fecundando a terra. Né? Nossa, pesado, né? Guerra, né, entre si, guerra interna, talvez, né? Tantas guerras bizarras e incoercíveis, né, no tempo e tanto imenso afeto, né? Verme, inseto, realmente, né? As minhas carnes se dilaceram. E o mais importante, né, que o fechamento do soneto, com o próprio sangue fecundando as terras. Ele faz umas rimas, umas palavras mais difíceis de fazer rima, né, e eu acho muito legal isso, né, mas ele faz exatamente aquele soneto perfeito. Braços nervosos, blancas opulências, brumais brancuras, fúlgidas brancuras, alvuras castas, virginais alvuras, lactescências das raras lactescências, aos fascinantes mórbidas dormências, dos teus abraços de letais flexuras, produzem sensações de agres torturas, dos desejos as mornas florescências. Braços nervosos, tentadoras serpes, que prendem, tetanizam como os herpes dos delírios na trêmula corte. Pompa de carnes tépidas e flóreas, braços de estranhas correções marmóreas, abertos para o amor e para a morte. Né? Então, assim, novamente ele usou aqui, né, brancas opulências, brumais brancuras, fugidas brancuras, alvuras, né? E ao mesmo tempo, né, ele colocou aqui braços que abraçam para o amor, braços que abraçam para a morte, né? Braços que tetanizam,
como os herpes, né? Então nós temos sempre essa ideia do bem e essa ideia do mal, né? E eu falei outro dia que o mal, né, ele tem que se inventar, porque o bem é o bem, acabou, né? Mas o mal tem que se inventar. Inclusive isso está no livro do Kleber também, falando a respeito disso, né? Sonho branco, mais uma vez branco, né? Sonho branco, de linho e rosas brancas vais vestido, sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Por caminho aromal enflorescido, alvo sereno e límpido direito, segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido. As aves sonorizam-te o caminho, e as vestes frescas do mais puro linho e as rosas brancas dão-te um ar nevado. No entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Né? Aqui ele usa, né, um eu lírico todo branco, vestido de linho branco, com flores brancas, né? Vai por um caminho sonorizado pelos pássaros, né? Vestes frescas, mas ao mesmo tempo pode ser aquilo ali, né? A mortalha que está vestindo o indivíduo. Canção da Formosura. Chegou a Wanda. Bem-vinda, Wanda. Canção da Formosura. Vinho de sol ideal canta e cintila, nos teus olhos cintila e aos lábios desce a boca cheirosa e a empurpurece, cintila e canta após dentre a pupila. Sobe cantando a limpidez tranquila da tua alma estrelada e resplandece. Canta de novo e na doirada messe do teu amor se perpetua e trila. Canta e te alaga e se derrama e alaga, num rio de ouro iriante se propaga na tua carne alabastrina e pura. Cintila e canta na canção das cores, na harmonia dos astros sonhadores, a canção imortal da formosura. A formosura está, né, na alma, né, a alma estrelada que resplandece no canto, né, canta na canção das cores, né, muito legal, né, na tua carne alabastrina e pura. Muito legal. São poemas que deixam a gente pensar, né? A gente fica pensando realmente como ter uma inspiração dessa. Tem que ter um negócio completamente sofrido realmente, né? Torres de ouro. Desta torre desfraldam-se altaneiras, por sóis de céus imensos broqueladas, bandeiras reais, do azul das madrugadas e do íris flamejante das poncheiras.
As torres de outras regiões primeiras, no amor, nas glórias, vãs arrebatadas, não elevam mais alto desfraldadas, bravas, triunfantes, imortais bandeiras. São pavilhões das hostes fugitivas, das guerras acres, sanguinárias, vivas, da luta que os espíritos ufana. Estandartes heróicos palpitantes, deem em marcha, passe, aniquilantes, as torvas catapultas do Nirvana. Aqui ele tem, né, bandeiras de amor, bandeiras de glórias, bandeiras de guerra, né, bandeiras sanguinárias, bandeiras vivas, né, da luta, estandartes, né, que fazem com que o povo, né, em marcha passe, né, em busca do Nirvana. Carnal e místico. E o nosso tempo corre. Mas tem Nirvana, com certeza, Marisa. Ele está falando a respeito de, né, guerras acres, sanguinolentas, né, vivas lutas que os espíritos, né, enfrentam e tudo mais, mas procuram sempre as catapultas do Nirvana, ou seja, sempre vai ter uma saída aí legal, né? Carnal e místico. Pelas regiões tenuíssimas da bruma vagam as virgens e as estrelas raras. Como que levam as searas todo o horizonte em derredor perfume. Numa evaporação de branca espuma, vão diluindo as perspectivas claras com os brilhos crus e fúlgidos de tiaras. As estrelas apagam-se uma à outra. E então na treva, em místicas dormências, desfila considérias lactescências das virgens o sonâmbulo cortejo. Ó formas vagas, nebulosidades, essência das eternas virgindades, ó intensas quimeras do desejo. Aqui ele rimando, por exemplo, dormência com lactescência, negócio lindo, né? E novamente branca espuma, né? Aqui, né, um desfile aí das virgens, né, e o sonâmbulo cortejo das eternas virgindades, né? Ó intensas quimeras do desejo. A dor, torva barbel das lágrimas, dos gritos, dos soluços, dos ais, dos longos brados, a dor galgou os mundos ignorados, os mais remotos, vagos, infinitos. Lembrando as religiões, lembrando os ritos, avassalara os povos condenados pela treva, no horror desesperados, na convulsão de tântalos aflitos. Por buzinas e trompas assoprando, as gerações vão todas proclamando a grande dor aos frígidos espaços. E assim parece, pelos tempos mudos, raças de Prometeus, titânios rudos, brutos e colossais, torcendo os braços. A dor, né? A dor que está presente na vida dele, a dor que está presente na vida das pessoas que sofrem, né? Então, das lágrimas, dos gritos, dos soluços, dos ais, dos longos brados, né?
as gerações vão todas proclamando a grande dor aos frígidos espaços. Termina inclusive fazendo aqui uma, né, alusão à mitologia, né, botando, parece, pelo tempo mudo, raças de Prometeu, titânios, né, brutos colossais, torcendo os braços para causar mais dor, né? Encarnação. Carnais, sejam carnais tantos desejos, carnais, sejam carnais tantos anseios, palpitações e frêmitos e enleios das harpas da emoção, tantos arpejos. Sonhos que vão por trêmulos adejos, à noite, ao luar entumecer os seios lácteos, de finos e azulados veios da virgindade, de pudor, de pejos. Sejam carnais todos os sonhos brumos, de estranhos, vagos, estrelados rumos, onde as visões do amor dormem geladas. Sonhos, palpitações, desejos e ânsias, formem com claridade e fragrâncias a encarnação das lívidas amadas. Né? Então aqui ele fala a respeito do desejo, anseio, né? Ele faz aí uma apologia realmente à mulher amada, né? À noite ao luar entumecer os seios lácteos, de finos e azulados, veios de virgindade, de pudor, de pejos. Né? Contaminada pela morte sempre, né, Marisa? Né? E ele fala realmente sempre essa, né, presença aí do erotismo, da morte, né? Sonhador, por sóis, por belos sóis alviçareiros, nos troféus do teu sonho irás cantando, as púrpuras romanas arrastando, engrinaldando de imortais loureiros. Nobre guerreiro audaz entre os guerreiros, das ideias as lanças sopesando, verás a pouco e pouco desfilando todos os seus desejos condoreiros. Imaculado sob o lodo imundo, há de subir com as vivas castidades das tuas glórias o clarão profundo, há de subir além de eternidades, diante do torvo crocitar do mundo, para o branco sacrário das saudades. Né? Então o sonho começa bonito, né? Por sóis alviçareiros, né? Teu sonho irá cantando as púrpuras romanas, né? Nobre guerreiro entre todos os guerreiros, né? Mas verás, pouco e pouco desfilando todos os teus desejos condoreiros, né? E ali ele fala, diante do torvo crocitar do mundo. Olha como é que ele incluiu nesse terceto aqui a presença do corvo, que é um símbolo aí do mal, um símbolo ligado à morte, né? Diante do torvo crocitar do mundo, para o branco sacrário das saudades. Ou seja, vai sonhando, mas alguma coisa, né, não vai dar certo. É realmente um grande poeta, Marisa, um grande poeta. Tem essas imagens todas maravilhosas, né? O torvo crocitar do mundo, ou seja, o mundo como um grande corvo agoureiro, né, contra
tudo aquilo que é importante, né? Que é conhecido, que é legal, né? Eu quero achar aqui essa aqui. Uma poesia, um poema que não é um soneto aqui, uma poesia, chama Tristeza do Infinito. Anda em mim soturnamente uma tristeza ociosa, sem objetivo, latente, vaga, indecisa, medrosa. Como ave torva e sem rumo, ondula, vagueia, oscila e sobe em nuvens de fumo que na minha alma se asila. Uma tristeza que eu, mudo, fico nela meditando, e meditando por tudo, em toda parte sonhando. Tristeza de não sei donde, de não sei quando nem como. Flor mortal que dentro esconde sementes de um mago pomo. Dessas tristezas incertas, esparsas, indefinidas, como almas vagas, desertas, no rumo eterno das vidas. Tristeza sem causa forte, diversa de outras tristezas, nem da vida, nem da morte, gerada nas correntezas. Tristezas de outros espaços, de outros céus, de outras esferas, de outros límpidos abraços, de outras castas primaveras. Dessas tristezas que vagam, com volúpias tão sombrias, que as noites, que as nossas almas alagam de estranhas melancolias. Dessas tristezas sem fundo, sem origem prolongadas, sem saudades desse mundo, sem noites, sem alvoradas, que principiam no sonho e acabam na realidade, através do mar tristonho desta absurda imensidade. Certa tristeza indizível, abstrata como se fosse a grande alma do sensível, magoada, mística, doce. A tristeza imponderável, abismo, mistério aflito, torturante, formidável. A tristeza do infinito. Muito obrigado, Marisa. Né, foi um elogio a live aí da poesia, porque eu também adoro. Nossa, eu aprendo, como as meninas disseram aí, a Marisélia e a Wanda, eu também estou aprendendo muito nessas lives de poesia todo domingo aqui, estou, né, ficando com a bagagem muito maior aqui de informação, de conhecimento da literatura brasileira. Mas voltando aqui à tristeza do infinito, né, ele fala, olha, anda em mim soturnamente uma tristeza ociosa, sem objetivo, latente, vaga, indecisa, medrosa, né? Tristeza não sei de onde, dessas tristezas incertas, esparsas, indefinidas, tristeza sem causa forte. Que coisa, né, gente? Uma coisa muito, muito, muito legal, porque realmente ele mostra aí todo o lado triste, né, da sua vida, né, dessa tristeza toda que ele tinha. Muito importante. Dá tempo para mais uma aqui. Noiva da agonia, trêmula e só, de um túmulo surgindo, a aparição de ermos desolados, trazes na face os frios tons magoados de quem anda por túmulos dormindo. A alta cabeça no esplendor cingindo cabelos de reflexos irisados, por entre auréolas de clarões prateados, lembras o aspecto de um luar diluindo. Não és, no entanto, a torva morte horrenda, atra, sinistra, gélida, tremenda, que as avalanches da ilusão governa, mas és da agonia a noiva triste, que os longos braços lívidos abristes,
para abraçar-me para a vida eterna. Que coisa, né, gente? A agonia da noiva triste, que os longos braços livres abriste para abraçar-me para a vida eterna. Ou seja, a noiva da agonia é a própria morte que vem, né, buscá-lo. Trêmula e só de um túmulo surgindo, né? Trazes na face os fios tons magoados de quem andas por túmulos dormindo. É muito louco isso aqui, muito legal. Muito legal. Deve ser a nossa última poesia de hoje. Cárcere das Almas. Esse foi publicado no livro Últimos Sonetos, já depois da sua morte, publicado em 1905. Né? Cárcere das Almas. Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz, funério. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Né? Interessante, né? Toda alma num cárcere anda presa, né? E no calabouço, mares. A alma sonha, né? Entre os grilhões, as liberdades. Muito legal. Ó almas presas, mudas e fechadas. Que coisa, né? Muito legal, gente. Existem vários estudos a respeito do Cruz de Souza, né? Existem vários teses, inclusive, de mestrado, doutorado, pessoas que estudaram o poeta, porque realmente ele é uma pessoa que com uma bagagem importante que vale a pena, como diz a Marisa, ser revivado, né? E a gente tem que realmente falar a respeito dele, porque ele é uma pessoa muito legal. Eu estou com menos... Nossa, 1 minuto. Né? Livre. Último soneto. Livre. Ser livre da matéria escrava. Arrancar os grilhões que nos flagelam. E livre. Penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava. Dos corações daninhos que regelam quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro junto à natureza e mais seguro do seu amor, de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar da universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Livre, né? Era o que ele mais preconizava na sua trajetória, né, contra a escravidão. E ele sofreu realmente, né, o racismo, ele sofreu preconceitos e lutou e mostrou pra gente que tem caminho, tem solução. E a poesia dele tá aí, né? A prosa dele tá aí. Vocês tenham todos um resto de domingo muito bom, bom feriado, que todos fiquem felizes, né? E vejam essa live no nosso Instagram. Essa live também vai para o meu canal do YouTube. Sigam o meu canal do YouTube, Arthur Laiso. É um canal exclusivamente literário. Beijos para todos. Até a próxima. Até domingo que vem.